Tema desta mensagem: Deus reina e eu me rendo. O capítulo 2 desta carta aos Filipenses, escrita por Paulo, preso em Roma, vai falar sobre diversos assuntos, irmãos. Assuntos esses como a soberania de Deus e a responsabilidade humana. E nós iremos falar sobre isso. Esse capítulo 2 desta carta, Paulo vai tratar desse assunto, irmãos, que é um dos assuntos mais estudados, mais debatidos e difícil de compreensão de muitas pessoas. E nesses versículos, no qual nós lemos o capítulo 2, versículo 12 e versículo 13, vai falar sobre isso: soberania de Deus e responsabilidade humana. Ou a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. E vamos ver o que significa soberania de Deus. Esse tema, ele apresenta um Deus soberano, de forma que nada acontece fora da vontade e das mãos de Deus. Existe, amados irmãos, a vontade de Deus conhecida como direciva e vontade permissiva. Tudo que acontece é permissão de Deus, mas nem tudo que acontece é da direção de Deus. E nós vamos ver que quando falamos da soberania de Deus, nós vamos ver que Deus, ele tem um poder supremo. Ele é superior a tudo e a todos. Ele tem um domínio e um controle sobre todos os acontecimentos. E isso, falar sobre isso, traz um consolo e um conforto para aqueles que creem em Deus. Falar sobre isso traz uma segurança para nós, em saber que o nosso Deus, ele reina e ele tem o controle e o domínio de todas as coisas. Só que, ao invés de soberania de Deus, nós vamos também falar sobre responsabilidade humana. E é algo que diverge para muitas pessoas, mas à luz da Bíblia, os dois andam juntos. E é o que nós vamos ver no decorrer desta mensagem. O que significa responsabilidade humana, pastor Wagner? Visto que soberania de Deus apresenta Deus como soberano, e que Ele está no controle e no domínio de todas as coisas. E responsabilidade humana? Responsabilidade humana fala que os seres humanos foram criados com a capacidade de escolher, quer dizer, o livre-arbítrio, e são, portanto, responsáveis pelas suas ações perante Deus e perante a sociedade. Então, quando a Bíblia vai falar da responsabilidade de Deus, ou da soberania de Deus, vai falar do seu poder supremo, vai falar do seu poder superior, vai dizer que Ele está no controle, no domínio, e que Ele exerce a sua vontade. Responsabilidade humana vai falar que foram dadas para os seres humanos esse direito de poder escolher, de poder tomar decisões, e os mesmos serão responsáveis por isso. Por exemplo, o versículo de número 12, Paulo vai falar primeiro sobre a responsabilidade humana. Ele diz assim: operai a vossa salvação com temor e com tremor. Paulo vai falar primeiro da responsabilidade humana. Ele diz: vocês, irmãos, vocês, igreja, devem operar. Operar vem do verbo operar, que significa fazer alguma coisa, produzir, executar, realizar. Então Paulo estava dizendo
salvação, e após os versículos a seguir ele vai falar demonstrar que são salvos. Ou seja, nesse contexto nós vamos ver a salvação como recebida, como desenvolvida e como demonstrada. E aí Paulo vai dizer que a igreja, que os irmãos deveriam produzir, operar, executar, realizar coisas que demonstrem a sua salvação. Só que o versículo, ele vai dizer que além que os irmãos deveriam operar a salvação, ele diz assim: operai com temor e com tremor. Por que com temor e com tremor? Porque fala de algo de suma importância, fala de algo bastante relevante, fala de algo que é, irmãos, precioso para a vida do ser humano. Quando se diz, quando se trata, quando a Bíblia fala de salvação, fala de algo muito importante. E Paulo vai dizer: isso deve ser feito, isso deve ser operado, isso deve ser executado, isso deve ser produzido com temor e com tremor. Mas o que isso significa, pastor? Isso significa com respeito, com atenção, com reverência, com devoção, com piedade, com muito cuidado. Salvação se trata dessa forma, irmãos. Algo que deve ser cultivado, algo que deve ser valorizado, com muita reverência, com muito respeito, com muita devoção, com todo o cuidado que possamos ter. Valorize a tua salvação, desenvolva a tua salvação, cuide dela, porque é algo que você tem mais de importante na sua vida. Se o versículo 12 fala da soberania de Deus, o versículo de número 13 vai falar, glória a Deus. O versículo 12 fala sobre a responsabilidade humana. O versículo 13 vai falar sobre a soberania de Deus. Paulo disse no 12 que Deus, ou seja, ele diz para que os irmãos operassem a salvação com temor e tremor. Isso fala da responsabilidade humana. O 13 ele vai falar sobre a soberania de Deus. Ele diz: Deus é quem opera tanto o querer como o efetuar. Paulo aqui, ele vai abordar, Paulo aqui vai dizer sobre o governo de Deus, sobre a vontade, sobre o seu querer, sobre o seu desejo, sobre o seu controle, sobre o comando de Deus. Ele agora vai falar sobre a soberania do mesmo. E como se ele dissesse que por trás das nossas ações e intenções existe alguém que está trabalhando em nós. Como que ele dissesse: olha, vocês, o que depender de vocês, a responsabilidade de vocês é humana, opera a vossa salvação com temor e tremor. Porém, existe alguém, tem alguém que está se movendo na vida de vocês, tem alguém que está inspirando, tem alguém que está conduzindo, tem alguém que está falando, tem alguém que está incentivando vocês a fazerem o que é certo. E esse alguém aqui em Paulo, ele diz: é Deus que opera em nós tanto querer quanto o efetuar. Esse desejo que você tem de buscar, esse desejo que você tem de orar, essa fome que você tem pela palavra, esse anseio que você tem para cantar, essa fome que você tem para evangelizar, isso não vem de você, é Deus agindo e operando na sua vida. Ou seja, soberania de Deus
a Ele. Quer dizer, somos salvos, Jesus nos salvou, mas essa ação, esse privilégio, essa condição que você, salvo, me ouve hoje, não foi tão somente porque você quis, não foi tão somente porque você se decidiu, não foi tão somente porque chegou a sua hora, não foi tão somente porque chegou o seu momento. Hoje o seu nome está no livro da vida, hoje o Espírito Santo habita dentro de você, hoje os seus pecados foram jogados no mar do esquecimento e você é um novo homem, uma nova mulher. Hoje você é uma nova criatura, mas Deus foi quem operou no seu coração, foi o Espírito dele quem te convenceu, foi ele quem trabalhou na sua vida, ele é quem faz esse trabalho em nós. Aleluia. É por isso, irmãos, que não resista a Deus, a voz de Deus. Está pensando que a sua carne vai querer estar no ambiente como esse? Está pensando que o inimigo vai querer que você busque a Deus? Quando você sentir isso, pode ter certeza que é Deus trabalhando, que é Deus operando, que é Deus te chamando, que é Deus te convidando para se aproximar dele. Soberania de Deus. E o que a Bíblia diz sobre a soberania de Deus? Me escute, por favor. Isaías capítulo 46, versículo 10 vai falar sobre a soberania de Deus. Vai dizer que Deus é quem governa toda a história. Em Salmo 115, verso 3, vai dizer que nada foge do controle desse Deus. Jeremias 29:11 vai dizer que Ele tem bons planos, o Deus que governa a história, o Deus que nada foge do controle dele. Jeremias vai dizer no capítulo 29:11 que Ele tem planos e projetos e programas para as nossas vidas, e os mesmos não são maus, os mesmos são bons. 2 Coríntios 12:9 vai dizer que esse Deus soberano, Ele nos sustenta mesmo em nossos sofrimentos, em nossas angústias, em nossas dores. Ele nos sustenta. Salmo 139 vai falar sobre a soberania de Deus. O salmista vai dizer assim, preste atenção por favor: Ele conhece o externo e o interno. O salmista, falando da soberania de Deus, vai dizer: Ele conhece o superficial e o mais profundo. Ele conhece por fora e por dentro. Esse Deus soberano conhece as ações e as nossas intenções. Em Isaías 43:13, o profeta vai voltar a falar de Deus, da soberania de Deus. Ele diz que esse Deus é atemporal, Ele é sem limites. Como se o profeta dissesse: Ele não perde batalha, porque Ele nunca perdeu o controle do universo. Aleluia. Deus é soberano e Ele está no controle e no domínio. Você pode dizer isso para Ele nesta noite, que você se rende ao governo, ao controle desse Deus que almeja e que pensa, que deseja, que tem planos bons, projetos para a sua vida. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Em contrapartida, se a Bíblia, em diversas passagens, e eu falei de algumas, fala sobre a soberania de Deus,
A Bíblia também vai falar sobre a responsabilidade humana. E o que a Bíblia diz sobre a responsabilidade humana, pastor? Romanos 14:12, preste atenção, vai dizer assim: de maneira que cada um de nós dá conta de si mesmo a Deus. Preste atenção o que a Bíblia diz. Portanto, ou de maneira, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. O texto fala que eu vou prestar conta a Deus, vou dar conta de minha vida para Deus. Que você que está sentada, que você que está me ouvindo, vai chegar um dia que você vai se deparar com Deus e ninguém dará conta de você, mas você mesmo dará conta de si para Deus. Isso está falando de responsabilidade humana. Deus te deu esse direito que você tem de escolher o que fazer. Deus, como mesmo sendo soberano, Ele decidiu olhar para você e falar: tome as suas escolhas, escolha os seus caminhos. Em contrapartida, cada um de nós iremos responder diante de Deus pelas nossas ações e pelas nossas escolhas. Deuteronômio 30:19, Deus diz: eis que dou os céus e testemunha contra vocês, que eu vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí Deus diz: escolhe, pois, a vida para que viva você e a sua casa. Responsabilidade humana. Um Deus soberano, um Deus autossuficiente, um Deus poderoso que dá aos seres humanos, a sua criação, o direito de escolher entre o certo e o errado, entre o bom e o mal. E Ele diz: escolhe, pois, o bom, escolhe, pois, a vida, escolhe, pois, ser abençoado, porque vai ser você e a sua casa será contagiada. Lamentações 3:39, o profeta vai falar para ajudar sobre responsabilidade humana. Talvez Judá não estava entendendo o que estava passando com eles, talvez culpando, atribuindo a Deus todo aquele sofrimento. E o profeta, inspirado por Deus, vai dizer assim para a nação: olha, de que se queixa o homem vivente? Interrogação. De que se queixa o ser humano? De que se queixa o homem vivente? Ele diz: queixa cada um dos seus próprios pecados. O profeta estava falando para Judá: vocês estão lamentando, vocês estão sofrendo, vocês estão padecendo hoje, agora, Judá, mas vocês estão culpando o que, Judá? Vocês estão culpando Deus, estão culpando os outros, vocês estão vivendo consequências das decisões tomadas ontem errada. Está vendo, irmãos, que as nossas decisões de ontem influenciam hoje, e as nossas decisões erradas nos trará danos amanhã. Você precisa sair daqui consciente disso, pensando nisso, não atribuir nada e nem ninguém, não a Deus e nem ninguém, coisas que aconteceram que foram responsabilidade sua, minha, nossa e não de ninguém. Fica mais fácil para encarar, porque a gente vai assumir, vamos pedir perdão a Deus. Deus vai e pode nos perdoar, porque eu acredito que Ele vai nos perdoar, e Deus pode nos restaurar e nos restituir. Agora fica atribuindo a Ele e aos outros, nada vai melhorar.
Marcos capítulo 16, versículo 16, na parte de Deus. Estou falando agora, após falar a soberania de Deus, sobre a responsabilidade humana. E Marcos vai falar sobre a responsabilidade humana, dizendo assim: olha, quem não crê será condenado. Marcos falou: olha, quem não crê em quem? Não crê em Jesus, não crê no Evangelho, não se render ao governo e ao domínio desse Deus, ele diz: será condenado. Como que há condenação que virá para muitas pessoas, será por conta da irresponsabilidade humana que elas tiverem, por não cuidar da vida espiritual, por não confessar e não se render a Jesus Cristo. Aí o texto fala: serão condenadas. Segunda Crônicas, capítulo 16, versículo 12. Estamos falando sobre responsabilidade humana. Tem coisas que Deus espera com que eu e com que você venhamos tomar decisões, venhamos agir. E esse texto vai falar sobre o rei Asa, que ele adoeceu de uma enfermidade. Sabe o que Asa fez, mesmo tendo experiência com Deus, mesmo em outros tempos buscando a Deus, e Deus operando na vida dele? Sabe o que ele fez? Ele adoeceu, ele não buscou a Deus e só buscou os recursos da medicina. A Bíblia diz que Asa morreu porque não buscou a Deus. Aquele rei que era para viver mais, aquele homem que era para dar mais tempos com a família, servindo a Deus, desfrutando na terra dos viventes, passou a morrer. E a razão e o motivo foi porque ele confiou em uma vertente, em uma linha da medicina, e desprezou o poder de Deus. E Deus permitiu que ele morresse. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Guarde isso no seu coração. A soberania de Deus não anula a responsabilidade que eu e que você temos, que nós temos. Nós precisamos entender e compreender, pois muitas pessoas têm sofrido em sua vida, muitas pessoas têm padecido, esperando, atribuindo só os feitos de Deus, só a soberania de Deus, crendo corretamente que Deus é soberano, que Ele tem de seu poder sobre tudo e sobre todas. Aí a pessoa fica inerte, a pessoa fica parada e nada acontece, porque ela não entende sobre a sua responsabilidade humana. E a Bíblia fala sobre isso. Quem salva é Jesus, mas quem crê somos nós. Aleluias, aleluia. Soberania versus soberania não anula a responsabilidade humana. E seria como, pastor, esse negócio de soberania de Deus não anula a responsabilidade humana? Como que eu sirvo um Deus que tem todo o poder, que tudo pode, mas que é necessário, que Ele espera que eu venha agir, que eu venha acreditar, que eu venha fazer alguma coisa? Funciona como se fosse assim: Deus opera, mas eu respondo. Deus chama e eu atendo. Deus capacita e eu decido usar a capacidade que Deus me deu. Deus manda e eu obedeço. Deus abre as portas e eu entro pelas portas. Deus dá talentos e nós multiplicamos os talentos. Deus derrama e nós nos enchemos. Deus toca e nós cedemos. Deus dá
inicia a obra e a responsabilidade humana dá continuidade à obra que Deus iniciou. É isso que Paulo está dizendo. Vocês que foram salvos, que foram perdoados, que foram lavados pelo sangue de Jesus, operai a vossa salvação com temor e tremor. Deus foi quem iniciou, Deus foi quem tocou, Deus foi quem convenceu, mas vocês agora precisam dar continuidade nesta obra. E entender isso é o equilíbrio para a vida, irmãos. Se você não entender isso, a sua vida vai andar desequilibrada. Porque a vida de quem não entende isso tem uma vida desequilibrada. Seria como que assim? Como uma vida equilibrada? Por quê? Quando nós entendemos a soberania de Deus e a responsabilidade humana, nós não vamos ficar envaidecidos, nós não vamos ficar orgulhosos, nós não vamos ficar soberbos. Sabe por quê, irmãos? Achando que tudo depende de nós. Quem entende a soberania de Deus não tem lugar para ficar envaidecido, nem orgulhoso e nem altivo. Porque ele sabe, ela sabe que Deus foi quem usou ele, que Deus foi quem inspirou ela, Deus foi quem moveu, Deus foi quem impulsionou, Deus foi quem agiu através da vida dos mesmos. Então não tem como ficar envaidecido. Em contrapartida, quando não se conhece o outro lado da responsabilidade humana, o que acontece? Não vai acontecer, ninguém vai ter preguiça espiritual, achando que tudo que a pessoa vai ter, que tudo que a pessoa vai conquistar, vai depender só de Deus. Existe preguiça espiritual, meu irmão. As pessoas entendem a soberania de Deus, reconhecem que Deus é soberano e pode tudo, e isso é bom. Em contrapartida, se não conhecer a responsabilidade humana, elas vão entrar pelo caminho de preguiça espiritual. Não vai receber, não vai alcançar, não vai ter, não vai possuir. Deus não vai fazer, sabe por quê? Porque elas vão entender que Deus é soberano. Quem vai fazer tão somente é Ele, quem vai operar tão somente é Ele, que na hora dele, no querer dele, e isso gera preguiça espiritual. As coisas não acontecem, e aí o que a pessoa pensa? Não foi da hora de Deus. As coisas não sucedem, não tem êxito, e as pessoas falam, Deus não quis, e Deus do céu muitas das vezes está respondendo para as mesmas: eu quero, tu tem fé para buscar? Eu posso. Você acredita nestas verdades? Nós precisamos acreditar nisso, tanto na soberania quanto na responsabilidade humana, e os dois andarem juntos lado a lado. E Deus, irmãos, mesmo sendo soberano, Ele conta com você. Deus não precisa de ninguém, Deus não precisa de nada. Deus é tudo, é o Todo-Poderoso, mas Ele conta com você, Ele conta com as suas intercessões para Ele dar livramento a outras pessoas. Mesmo Ele sendo soberano, Ele conta com as suas evangelizações para Ele salvar os perdidos. Mesmo Ele sendo soberano, Ele conta com as suas orações para a cura de muitos enfermos. Mesmo Ele sendo soberano, Ele conta com seus louvores, Ele conta
você. E você não pode fazer nada sem Deus. E compreender estas verdades vai nos ajudar a alcançar vitórias e bênçãos sobre as nossas vidas. Temos que crer como a palavra diz no Deus soberano, mas executar as nossas responsabilidades humanas para que as coisas aconteçam nas nossas vidas. É como se fosse o seguinte: a ação, a soberania de Deus vai levar Deus a te prosperar, e a sua responsabilidade humana vai levar a você contribuir. A soberania de Deus vai levar Deus te exaltar, mas a responsabilidade humana vai te levar a se humilhar a Deus. É como que Deus, que é protetor, que é provedor, que é guardador, quer reinar na sua vida, mas precisa-se com que você se renda à soberania de Deus, ao domínio de Deus. É como que você chora e Deus te consola. Você luta e Deus é quem te dá a vitória. E qualificação dos seus pés. Vamos estar orando ao Eterno. Aleluia. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Aleluia. Eu me recordei de um sacerdote chamado Simeão. A palavra de Deus diz que Simeão, mesmo avançado em idade, ele foi ao templo. E naquele dia, irmãos, estava marcado na agenda de Deus cumprir uma promessa sobre a vida de Simeão. Deus havia dito para Simeão: Simeão, você não vai morrer, Simeão, antes do cumprimento de algo na sua vida. Deus falou com ele: você não vai morrer antes de você encontrar com o Messias, com o Redentor, com o Salvador. E Simeão tomou posse daquela profecia, irmãos. Eu não sei quantos dias, semanas, meses ou até anos, porque profecias, ela pode levar minutos, ela pode levar horas, ela pode levar dias, ela pode levar semanas, meses e até mesmo anos. Então controle a tua ansiedade e não julgue as profecias que não aconteceu ainda. E Deus falou para Simeão. Simeão, naquele dia, o texto fala que ele foi para o templo levado pelo Espírito de Deus. Talvez o homem daquela avançada idade, o corpo doendo, o corpo limitado, desgastado, talvez cheio de problemas, mas o Espírito Santo veio a ele e falou: vai, Simeão, vai para a casa do Pai, Simeão, vai orar ao Pai, Simeão. A carne não queria, o inimigo não desejava, mas Deus movendo, operando dentro de Simeão para realizar aquela vontade para o cumprimento da palavra, da promessa de Deus. Quando ele chegou no templo, foi dado uma criança para ele apresentar. E quando ele apresentou, o Espírito de Deus disse para ele: Simeão, hoje está cumprindo essa promessa na sua vida. Esse é o Messias. A soberania de Deus tocou nele, falou com ele.
E a responsabilidade dele levou ele para o templo para cumprir a promessa na vida dele. Deixa eu falar para que você entenda. Deus está te dizendo que tem promessas extraordinárias na sua vida e que Ele é soberano para cumprir, mas Ele espera de você que nós venhamos cumprir com a nossa responsabilidade humana de deixar Ele reinar, de deixar Ele governar, de deixar Ele conduzir as nossas vidas. E aí vai ter um alinhamento, irmãos. Soberania e responsabilidade humana, e as coisas vão acontecer nas nossas vidas. Grupo de louvor, aleluia.